Bom dia, alunos do sétimo ano E. Vejam só, pessoal, método prático para resolver equações do primeiro grau. Observei aí que vocês tiveram dificuldades em resolver equações do primeiro grau, mas agora a gente vamos trabalhar na resolução de equações do primeiro grau, um método prático para resolver equações do primeiro grau. Para resolver as equações abaixo de um modo prático, organizamos o seguinte roteiro. Primeiro, isolar no primeiro membro os termos em x e no segundo membro os termos que não apresentam x. Devemos trocar o sinal dos termos que mudam de um membro para outro. Isso eu já falei com vocês, né? Então, o primeiro é isolar antes da igualdade tudo que contém x. Certo? E depois da igualdade, que é o segundo membro, os termos que não apresentam x, ou seja, só os números. Quando a gente troca de um membro para o outro, devemos trocar o sinal, certo? Devemos trocar o sinal dos termos quando mudam de um membro para outro, tá certo? Segundo lugar, reduzir os termos semelhantes, os termos iguais. Terceiro, dividir ambos os membros pelo coeficiente de x. Ok? Então, vamos ver aqui essas questões que eu coloquei aí para vocês, onde a gente vai poder resolvê-las. Então, veja só. 3x menos 4 igual a 2x mais 8. Tudo que contém x tem que estar no primeiro membro. Então, quem já está no primeiro membro? 3x. Né? 3x já está no primeiro membro. Agora, eu quero passar o 2x que está no segundo membro para o primeiro membro. Quando eu mudo aqui, ó, eu tenho que mudar o sinal dele. Aí você perguntou, professor, e qual é o sinal do número quando ele não apresenta aqui? É mais. Se eu vou passar ele para antes da igualdade, eu mudo o sinal dele. Então, menos 2x, certo? Igual. Vou colocar os números no segundo membro. Agora, eu dou preferência àquele número que já está no segundo membro. Qual é o número que já está no segundo membro? Mais 8. Então, ó, não precisa colocar o número 8, tá certo? E esse menos 4, eu quero que ele passe para o segundo membro. Quando ele passa para o segundo membro, muda o sinal. Não era menos 4, ele passa com o sinal, ó, mais 4. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam e entendam, certo? E agora, o segundo passo é reduzir os termos semelhantes. Então, 3x menos 2x é x, ou 1x, que é a mesma coisa, tá bom? Quando sempre for aqui, ó, deu 1x. Quando tiver 1x, a gente só representa pela letra x, não precisa colocar o número 1. Então, 3x menos 2x é 1x ou x, que é igual. Quanto é 8 mais 4? Você tem 8 mais 4, né? 1, 2, 3, 4, que dá 12. Então, ó, encontramos aqui o valor 12. Portanto, ó, né, esse 1 aqui, ó, quando eu já falei para vocês, quando der 3x menos 2x, só dá x. Então, x é igual a 12. Solução da equação entre chaves, você coloca o número 12. Tá certo? Vamos ver essa maior aqui. 7x menos 2 mais 4 é igual a 10 mais 5x. No primeiro membro, todos os termos em x. Tudo que contém x tem que estar antes da igualdade. Quem é aquele que já está? O que já está é 7x. Ó. Então, dá preferência àquele que já está. 7x. Esse 5x ele tem que passar para esse lado aqui. Ó. Quando ele passa, ele muda o sinal. Se ele era mais 5x, ele muda menos 5x. Ok? Tem mais algum termo de x aqui na equação? Não. Se não tem, então coloca o sinal de igualdade, que é o sinal que isola primeiro membro do segundo membro. No segundo membro,
apenas, né, no segundo membro, os termos que não apresentam x, ou seja, que só são números. Então, existe já aqui no segundo membro apenas um número? Existe. Então, o número quem? 10. Então, preferência é dele, que já está, viu? Só é repetir. Os outros que virão do primeiro membro, aqui eu tenho menos 2 e tenho 4. Esses que virão do primeiro membro para o segundo membro, muda o sinal. Então, ó, eu quero passar menos 2 para esse lado. Se eu mudo menos 2 para o segundo membro, eu mudo o sinal. Não era menos 2, passou a ser o quê? Mais 2. Eu quero passar o número 4 para esse lado. Se ele era mais 4, ele passa menos 4. Estão entendendo aí? Então, vamos lá. Reduzir os termos semelhantes. Então, vamos reduzir os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Termos iguais. 7x menos 5x. Quanto é 7 menos 5? Você tem 7, né? Menos 5. Então, 7 menos 5, né? Dá quanto? 7 menos 5, gente. Vamos lá. Né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sobra quem? 2x, ó. Sobrou, ó, 2x. Igual 10 mais 2, 12. E 12 menos 4. Vamos fazer aqui, né? Ó, 12 menos 4. Você vai ter aqui, ó, uma subtração, né? Ó, 4 para 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8. 8, ó. 1 menos 1, 0. Então, aqui, ó, deu 8. Aí, o que foi que eu ensinei anteriormente? Só pode ter x no primeiro membro. O número não pode ficar no segundo membro. Então, passa esse 2 dividindo o número que está lá no segundo membro. O número posterior. No caso aí é 8. Então, vai ficar x é igual a 8 dividido por 2. X é igual, né, ó, vamos lá. X é igual, quanto é 8 dividido por 2? 8 dividido por 2, o valor de x é 4. Ah, eu encontrei o valor de x, 4. Se o valor de x é 4, eu coloco embaixo solução, entre chaves, o número 4. Tá certo? Vamos a outra questãozinha aqui, ó. Vou separá-las aqui para ficar mais nítido de a gente entender, né? Então, vamos ver aí. Vamos ver essa letra C. Na letra C, você tem esses sinais que são chamados sinais de pontuação. Nesse sinal de pontuação, você vai eliminar os parênteses. Se tivesse colchetes, tinha que eliminar os colchetes. Se tivesse as chaves, tinha que eliminar as chaves. Aí, no caso, só parênteses. Então, vejam só e prestem bem atenção. Aqui você tem 4, entre parênteses, x mais 3, igual a 1. Então, o que é que você vai fazer? Toda vez que tiver um número, né, junto de um parênteses, significa uma multiplicação. Ó. Então, esse 4 está multiplicando, ó, o pontinho aqui, ó, multiplicando x mais 3. Então, ó, eu faço isso, ó, regra de sinais. Ó, mais com mais dá mais. Aí eu multiplico, ó, 4 vezes x. Então, ó, vai dar 4x. Mais com mais, ó, dá mais. 4 vezes 3. 4 vezes 3, você tem aqui, ó, 12. Certo? Igual a 1. Pronto. Agora é o quê? Separar tudo que for x no primeiro membro, tudo que for número tem que passar para o segundo membro. Então, você tem aqui, ó, 4x é igual, não tem mais valor de x aí na equação. Qual o número que já estava no segundo membro? 1. Então, a preferência é dele. Agora, eu quero passar esse 12 para o outro lado. Aí, ó, eu tenho que mudar o sinal. Se era mais 12, passa menos 12. Certo? 4x é igual, né? 4x é igual.
Quanto é 1 menos 12? Você tem 1 e deve 12. Então, você está devendo 12, mas paga 1. Quanto ainda fica devendo? Menos 11. Menos 11. Tá certo? O 4 não pode ficar aqui, ó, desse lado. Ele tem que passar para o outro lado dividindo. Então, ele vai dividir o menos 11. Então, vai ficar x é igual, né? Menos 11 dividido por 4. Como não divide e nem simplifica, você tem aí a solução da equação. Solução é menos 11 quartos. Essa é a solução, certo? Então, vamos ver aqui a letra D. Na letra D, vamos separar aqui, letra D. Letra D, temos também a mesma coisa. Então, vamos ter aqui, nessa letra D, a mesma coisa. 5 que multiplica 2x menos 4. E 7 que multiplica x mais 1. Então, primeiro devemos efetuar essas operações eliminando os parênteses. Aqui, ó, mais com mais dá mais. Multiplico 5 vezes 2x. E depois multiplico 5 vezes menos 4. Tá certo? Por etapa. Então, aqui eu tenho, ó, 5 vezes 2x. Vai dar 10x. Correto? Mais com menos. Menos 5 vezes 4. Aí eu coloco, ó, 20. Igual, aqui eu tenho, ó, mais com mais dá mais, aí eu multiplico 7 vezes x e depois multiplico 7 vezes 1. Tá certo? Então vamos lá. Mais com mais dá mais, 7 vezes x, 7x. Mais com mais vai dar mais, 7 vezes 1, 7. E aquele número que está ali, ó, a gente apenas repete. Pronto, pessoal, eliminamos os parênteses. Agora vamos fazer o quê? Tudo que contém x no primeiro membro, tudo que for não contém x no segundo membro, que são os números, tá certo? Então vamos lá. Qual o número que contém x que já está no primeiro membro? 10x. Então permanece o número 10x. No segundo membro, qual é o número que contém x? Eu quero passar ele para o primeiro membro. O 7x. Ele tem que passar para esse lado, né? Então, se eu passo ele para o outro lado, eu mudo o sinal. Aí você se diz, ô professor, e qual o sinal do número aqui quando ele não tem? Quando não tem sinal, o sinal é mais. Então, passa para o outro lado, menos. Menos 7x. Certo? Tem mais algum valor de x na equação? Não. Então, eu passo agora o sinal de igualdade. Quais são os números que já estão no segundo membro? Os números que estão no segundo membro, sem o valor de x, é 7 e menos 3. Repete eles, 7 e menos 3. Agora, esse número menos 20, eu quero passar ele lá para o segundo membro. Tá certo? Passar ele para cá. Então, se ele era menos 20, passa como? Mais 20. Muito bem. Então, vamos lá. Reduzir agora, né? 10x menos 7x. Então, se você tem 10 menos 7. Eu tenho 10 menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, 3x. Ó. Então, o valor aqui vai ser 3x. Igual, aqui, 7 menos 3. Quanto dá 7 menos 3? 4, né? E 4 com mais 20? 24. Aí agora, como eu falei a vocês, esses 3 tem que passar dividindo o 24. Se ele está multiplicando 3x, ele passa dividindo. Então, você vai ter aqui, ó, x é igual 24 dividido por 3. X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a
8. Vou colocar aqui embaixo a solução. Então, a solução vai ser 8. Então, minha gente, é dessa forma que vocês vão resolver o método prático para resolver as equações do primeiro grau, tá certo? Então, eu espero que assistam ao vídeo e prestem bastante atenção na explicação para depois resolver toda a atividade, tá certo? Um abraço e fiquem com Deus.